Andar com Deus não tem nada a ver com religião. Eu tenho falado isso há muito tempo. O plano de Deus, ele é maravilhoso. Inclusive, eu estou aqui com um folheto na minha mão. Eu quero, craque da sonoplastia, colocar um desses folhetos na mão de cada morador da cidade de Açailândia do Maranhão. Em nome do Senhor Jesus, aí, porque é uma mensagem simples, mas está revelando algo grandioso. Aqui está escrito assim: a vida de Deus pode morar em você para sempre. Olha só, isso que não é uma promessa vazia. Se a Bíblia diz a vida de Deus, porque, craque da sonoplastia, o cristianismo se começou quando Jesus ressuscitou. E o cristianismo é apoiado naquela vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ali começou o cristianismo. Então vê que não é religião. Então aquela vida que já venceu a morte é a vida, que é o que a Bíblia chama Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou Espírito de Cristo. É ali que está a vida de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. E a Bíblia diz: serás que quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, recebeste esse Espírito. A pessoa recebe esse Espírito. Então, quando você recebe esse Espírito, que é o Espírito de Deus, você tem dentro de si a vida de Deus. E não é uma coisa para a vida entrar ali e voltar. No plano de Deus é para ela morar permanente. E isso as pessoas acham muito, acham uma coisa muito estranha. Mas isso aqui deveria ser a coisa mais comum, porque é esse o plano de Deus. Então isso é cristianismo. Então aqui eu coloquei: ainda que os vossos corpos, esse aqui é um versículo bíblico, viu? Ainda que os vossos corpos mortais estejam mortos por causa do pecado, porém, quando o Espírito de Deus entrar em você, faz o teu corpo, que outrora estava morto, é isso que a Bíblia diz, vivificar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, vivificará os vossos corpos mortais por causa da justiça de Deus. Está em Romanos capítulo 8 e o verso 11. Ao crer no Evangelho, você será selado como Espírito da promessa, Efésios 1 e 13. Isso resolve para sempre o problema do pecado e das doenças. Esse é o plano maravilhoso de Deus, viver em você eternamente. Então não é difícil concluir que se o mesmo Deus que criou todas as coisas estiver morando dentro de você, ele pode não só curar o teu corpo doente, como pode também reconstruir qualquer parte danificada. Eu tenho visto isso na prática, eu tenho ensinado isso na fé. Então isso é fé. Você entender a palavra, acreditar na palavra e viver na palavra. Então, essa questão que eu acabei de falar agora há pouco, que andar na fé é você ter a palavra de Deus revelada e acreditar de agir por ela. E eu tenho visto isso, eu tenho usado isso por vários motivos. Primeiramente, porque faz a pessoa entender que a palavra de Deus, a Bíblia, essas letrinhas, ela tem um espírito. Ela tem o Espírito e o céu inteiro está zelando para fazer cumprir o que nela está escrito. Então, quando se prega o Evangelho, que alguém age pela palavra que gera o resultado, então se vê a manifestação do que está escrito ali acontecendo. Aí a coisa deixa de ser apenas uma escrita, vê que tem uma vida ali. Essa vida é a vida de Deus, é Deus. E além disso, a pessoa que está recebendo a bênção, além dela estar recebendo o benefício, todas as demais pessoas que estão ali envolvidas, a sua fé começa a desabrochar. E ela começa a entender que não é apenas escrita e passa a ter confiança. Então essa confiança, ela vai entender quando vê o poder de Deus agindo na pessoa que está ali, e ela sendo instruída, ela irá perceber que ela tem promessa para todas as demais áreas da sua vida, porque está escrito que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. É isso que faz a vida da pessoa ir para outro nível. Você não vive mais com medo, você não vive mais inseguro, você não vive mais uma vida de frustração, porque a causa da frustração é que a maioria das pessoas coloca a sua confiança em outra coisa que não é autossuficiente, que não é Deus.
Aí coloca a culpa dos seus fracassos em pessoas, na política, no vizinho, no pai, na mãe. E aí vai se frustrando. E essa frustração, a própria ciência já consegue detectar que geralmente não, todas as frustrações, cada uma dentro da sua área de atuação, são sentimentos perturbadores, ora medo, ora raiva, ora ciúmes, ora inveja, ora culpa. Qualquer um desses sentimentos, com o tempo, resultará em uma doença física. Porque todas as coisas que são físicas têm que ter uma sustentação espiritual. E é aí onde as pessoas adoecem e vivem uma vida doente e não usufruem da vida de Deus. Quando você entende a vida de Deus, aí você usufrui da vida de Deus. Como eu tenho falado, eu tenho mostrado isso na prática, que quando uma pessoa age na palavra de Deus, essa pessoa recebe aquilo que a palavra prometeu, e isso é fé, e eu tenho mostrado para despertar a fé das pessoas. Inclusive você pode entrar agora nas nossas redes sociais, que você vê muitos desses casos. Nós temos um caso de uma jovem que ela nasceu com problema de deficiência na sua coluna e viveu, não recordo exatamente a idade certa dela quando ela veio para a igreja, mas ela veio para a igreja trazida por terceiro, trazida pelo pastor José, que sempre está aqui conosco às segunda-feira. Então trouxe aquela jovem, e aquela jovem ouviu a palavra mais ou menos nesse direcionamento que nós estamos falando aqui. E quando eu convidei as pessoas que acreditavam que queriam receber a oração da cura, ela foi uma das tais que se manifestou e disse: eu quero receber a oração da cura. E nós oramos por ela. Então nós oramos por ela. Como ela veio até onde nós estávamos ministrando, nós entendemos que ali ela está debaixo da nossa autorização, ela está debaixo da nossa autoridade. E ali é a nossa fé que entra, Deus age pela nossa fé. Então, já que ela veio para a igreja, e já que ela veio, ela respondeu a oração, nós oramos por ela, e a oração foi, ao entender que a palavra de Deus, ela que tem a cura, ela tem a força, ela é tudo que nós precisamos, assim como Lázaro, depois de 4 dias morto, saiu com o poder da palavra de Deus. E aquela mesma palavra que nós estávamos ali com ela, foi a mesma palavra que nós pregamos. Então nós oramos. Ao terminar a oração, nós ignoramos qualquer que seja o sentimento, porque nós entendemos que a palavra de Deus independe de sentimento. E ali já tomamos a iniciativa de tirar aquele corretor de postura. E ali nós tiramos aquele corretor de postura. Se o poder de Deus não tivesse entrado nela, era tirar o corretor de postura e todo mundo ficar envergonhado ali, porque ela não podia fazer nada. Mas nós tiramos o corretor de postura e ali começamos a estimular ela a fazer movimento. E ela começou a fazer movimento. A gente já tem experiência, sabe que é assim que funciona. A gente sabe que quando a pessoa começa a agir pela palavra, fazer qualquer que seja o movimento, ainda que seja um pouquinho limitado, mas é ali que vai desabrochando, porque o poder de Deus entra em operação bem ali. E foi assim que ela começou agindo ali. Daí a pouco ela estava pulando e a glória de Deus tomou aquele lugar. Então esse testemunho que eu estou acabando de contar, você encontra ele em nossas redes sociais. Você pode procurar aí milagre acontecendo na Igreja Aliança, Correio de Deus, a menina que foi curada do corretor de postura, alguma coisa desse tipo, você vai encontrar aí. Porque nós entendemos o seguinte: quando Jesus mandou aqueles funcionários do casamento de Canaã da Galileia, que foi o primeiro milagre de Jesus, se você for olhar, quando Jesus mandou os serventes tirar a água que estava ali na entrada da porta, se você não sabe, aquelas águas, aqueles túneis que estavam ali, era as águas usadas para as pessoas lavarem seus rostos e lavar suas mãos. Então aquela água não era limpa, aquela água era suja, e faltou vinho. E ali Jesus, que precisava despertar a consciência das pessoas e a confiança das pessoas a respeito para o seu ministério, a respeito para quem ele era. Então ele aproveitou ali, e é tido na Bíblia como o primeiro milagre de Jesus. Então quando faltou o vinho, ele disse para o servente: tira a água e leva para aquele que era o responsável e distribuiu o vinho. Então pegaram, encheram os seus copos,
e levaram até o que a Bíblia chama de mestre-sala, que é o que era responsável de distribuir o vinho. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é que quando aquele homem pegou aquele copo na água, era água e suja. Sabe, pode ter certeza, após ele pegar, se ele tivesse olhado e não agido na palavra, ele ao olhar, ele tinha se tirado a fé. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquela água continuava sendo água e suja. Mas ele pegou, como Jesus disse, e ele foi, e ele andou até aonde estava a pessoa responsável em distribuir o vinho. Quando ele chegou lá, que entregou para o mestre-sala, o camarada lá que pegou o vinho olhou para o dono da casa e disse: rapaz, você é uma pessoa inteligente, porque você guardou o melhor vinho para o final da festa. Então, foi essa imagem que o camarada que recebeu o vinho recebeu. Mas veja só, era água e antes era água suja. Aonde está o milagre aqui? Na ação. O poder de Deus não entra em operação até você agir pela fé. E eu sei disso. Isso não é só para cura, não. Você está vendo aqui uma transformação da água em vinho. É nesse agir que tudo eu posso, tudo você pode, nele que me fortalece, que te fortalece, que nos fortalece. Isso é fé. Fé não é agir aleatoriamente e fé não é esperar que aconteça. Inclusive, eu tenho visto muitas pessoas confundindo a fé com esperança. Todos os dias eu tenho orado por pessoas de que você está curada. Se Deus quiser, ele vai me curar. Não vai lhe curar, já lhe curou. Eu vou esperar. Não tem que esperar, tem que agir. É diferente esperança por fé. Fé é agir, é para agora. Veja, Deus já nos abençoou. Não vai. Deus já levou as suas enfermidades. Não vai levar. Ele já levou. Você precisa acreditar e agir. É aqui que faz a grande diferença. Quando você agir. Eu tenho visto pessoas serem curadas de todas as formas e maneiras. De todos os males. Por quê? Porque o nome de Jesus está acima de todos os males, de todos os nomes que se nomeiam. Não existe doença que resista o poder de Deus em ação. O que você precisa é ser instruído pela palavra. E hoje, terça-feira, eu vou estar lá na igreja. Nossos portões estarão abertos a partir das 7 horas da noite. Nós estamos começando esse propósito aqui nessa cidade, de fazer você entender a fé e agir pela fé. Repito, quando você entender que a palavra de Deus é confiável e que ela não é só esse conjunto de letras e que não tem nada a ver com regras religiosas, é Deus na terra a partir da sua palavra, esperando alguém crer e agir. Quando você entender, a tua vida vai desabrochar, porque você vai aplicar a palavra de Deus, agir pela fé em todas as demais áreas da sua vida, e quem age pela fé é mais do que vencedor. E mais